Boa tarde, amigos e amigas. Chegando para vocês com o nosso agora quinzenal Futebol Hoje, seu resumo quinzenal de notícias do mundo do futebol. O que aconteceu de mais importante nessas últimas 2 semanas, amigos e amigas. Sempre um prazer e uma satisfação para nós estarmos com vocês. Antes de começar o programa, não se esqueçam de curtir o vídeo e quem não se inscreveu, inscreva-se no canal. Vamos que vamos para vocês aqui, chegando no finalzinho do semestre, do primeiro semestre de 2023, junho, finalzinho do outono, em breve, começo do inverno carioca. Boa tarde, Pedrão. Boa tarde a todos. Estamos juntos. Um novo programa. Perfeito, Pedrão. Vamos que vamos. Senhores, começando aqui, como a gente costuma sempre dizer, a gente faz sempre, né, Pedrão, uma ponderação a respeito dos times que estão na melhor fase no momento. E, obviamente, a gente não pode deixar de frisar todo esse trabalho bem feito que tem sido realizado pelo Botafogo, um clube que tem uma camisa muito pesada, mas que nos últimos anos não tem tido grandes momentos. E 23 está sendo um ano diferente, né, Pedrão? É verdade. Inclusive o Botafogo hoje ocupa, ainda mesmo independentemente do resultado dos outros times, eu conferi aqui antes de começar o programa, que o Botafogo dorme na liderança do brasileiro ainda, mesmo com a derrota de ontem de 1-0 para o Atlético Paranaense. Mas, Pedrão, o assunto inicial é o seguinte: Botafogo, líder do brasileiro, 9 rodadas, digamos assim, 1/4 do campeonato já foi. Teve uma eliminação agora nessa quarta-feira que passou. Embora tenha ganho a partida contra o Atlético Paranaense, ele perdeu lá 3-2 o primeiro jogo. O Botafogo fez uma boa partida. Acho que talvez faltou um pouco mais talvez a gente pode até falar sorte, né? Ou penetração ofensiva, mas venceu. E nos pênaltis sucumbiu perante o Atlético Paranaense. Então vamos lá, aqui infelizmente a gente nos últimos temporadas não tem falado muito, mas hoje a gente pode ter essa oportunidade. O que você vê nesse time do Botafogo aí no sentido de time, de elenco? Você acha que é um time que vai ter fôlego para brigar pelo Campeonato Brasileiro, vai ter fôlego para se classificar na Sul-Americana, porque agora a Copa do Brasil já foi eliminada? O que você tem a dizer a respeito do jogo contra o Atlético Paranaense e das pretensões botafoguenses para a temporada? Olha, Vinícius, eu venho acompanhando o Botafogo já de um tempo atrás, com esse técnico. Eu acho que o Botafogo me surpreendeu. O Botafogo hoje tem um time para disputar aí. Por quê? Porque é um time coeso, tem um quarto zagueiro muito bom, o Cuesta, e um lateral esquerdo muito firme, tem uma linha assim, de defesa forte, e um meio de campo que eu vou frisar, que eu acho que é um meio de campo assim, muito bom, que é o Eduardo. E o ataque, vocês sabem que o artilheiro é aquele rapaz, o Tiquinho Soares. E então o Botafogo tem um bom técnico. Tem o Tietê numa boa fase. O Tietê, que dá aquela coisa, é um jogador de meio de campo. O Botafogo tem um meio de campo, tem uma defesa arrumada, e um ataque que tem goleador no ataque do Botafogo. Sim. Então o que acontece? Eu acho que o Botafogo está num bom caminho, não é à toa que ele é o líder hoje do brasileiro. E eu tenho aqui que levantar que esse técnico do Botafogo é um bom técnico. Está fazendo um bom trabalho. Ele veio com aquele time de sobe e desce e tal, e ele tá assim, o Botafogo já tem uma identificação. Uma identidade. Uma identidade. Perfeito. Então, mas, Pedrão, só pra eu estou gostando do só Botafogo. para a gente poder seguir para os outros assuntos, uma pergunta para a gente fechar o Botafogo. Rapidamente aqui, em relação ao jogo específico da eliminação dos pênaltis para o Atlético Paranaense. Justa eliminação ou não? Eu acho que aquela eliminação do Botafogo foi um pouco injusta, que o Botafogo foi melhor. O Botafogo jogou aqui em casa, no Engenhão, bateu no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense se segurou muito, não teve jogo, conseguiram levar para os pênaltis, e pênalti você sabe, né? Eles foram mais felizes que o Botafogo, mas o Botafogo foi melhor.
Entendi. Entendeu? Esse jogo aqui não foi equilibrado, mas aqui no Engenhão o Botafogo jogou melhor e perdeu nos pênaltis. Quando você fala o primeiro jogo que foi equilibrado, 3-2, né? Exatamente. Esse foi mais Botafogo. Mas é isso, meus amigos. É o Botafogo liderando aí. Infelizmente, na Copa do Brasil já foi eliminado, mas ainda disputa e é líder do seu grupo na Copa Sul-Americana. Seguindo para vocês o futebol da semana, amigo, não podemos deixar de falar, obviamente, sobre o primeiro confronto histórico de Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil. Na quinta-feira foi o segundo jogo, o primeiro jogo tinha sido 0-0, o segundo jogo deu o Flamengo. O Flamengo eliminou o Fluminense pelo placar de 2-0 e segue na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro em recuperação. O Fluminense vem de 4 partidas, de 4 jogos sem pontuar, sem vencer, na verdade 5, né? 4 vitórias e 1 empate, e tenta hoje a recuperação contra o Bragantino no Maracanã. O que acontece, Pedrão? Vamos lá, vamos pincelar para a gente poder ir para o nosso último assunto, mas fica à vontade de escorrer. Flamengo vencedor do jogo, Fluminense perdedor. Flamengo classificado, Fluminense eliminado. Suas impressões a respeito daquele jogo, desse jogo de quinta, Flamengo 2, Fluminense 0 pela Copa do Brasil? Foi um jogo assim, vamos dizer que o Flamengo foi muito bem servido quando votou o Gerson e o Arrascaeta. Sim. O time do Flamengo melhorou com o Gerson e o Arrascaeta. O Fluminense sentiu muito a falta de jogadores titulares como o Marcelo, o Alexandre, o próprio Keno, que não jogou, o Felipe Melo, que era um jogador que ele faz uma virada de jogo boa. O que acontece? Primeiro tempo, o jogo foi igual, com o Fluminense um pouco melhor, tentando mais. Segundo tempo, o Flamengo dominou mais o meio de campo, o Fluminense, mas eu queria fazer uma observação aqui a respeito do Fernando Diniz, que eu considero, como considerei aqui no futebol hoje, um ótimo técnico, mas é um rapaz que ele precisa parar com essa parte nervosa, de chamar muita atenção na beira do campo dos jogadores, muito brutalmente. Então eu acho que ele também, ele não pode, quando um time, ele não pode pegar um Gabriel Pirani e botar de lateral esquerdo, sou contra. Você fala que a invenção ela tem que ser ponderada. Na verdade, existe uma diferença entre inovar e inventar. Inventar, exatamente. No futebol, inovar é um conceito que favorece, mas inventar é um conceito que desfavorece. É isso, Pedro? É isso, exatamente isso. O Fluminense sentiu muito, porque o Fluminense tem um time titular e quando chega com o time reserva é outra coisa. Sente muita falta. Sente muita falta dos titulares. E o Flamengo, Pedro, melhorou? E o Flamengo melhorou assim, mas não muito ainda. Mas ele melhorou muito no quesito Gerson. Eu acho que Gerson hoje está jogando mais recuado, está marcando, está salvando muito o Flamengo. E o Arrascaeta, eu não preciso dizer nada, né? É um ótimo jogador. Agora, não foi um jogo de 2-0 o Flamengo, fácil. Você possa dizer fácil. Foi um jogo que o Fluminense levou 1-0, o Flamengo segurou, marcou o Fluminense, jogou muito ali num lado do campo onde o Fluminense tem mania de ficar, tem que trocar um pouco a bola, que estão jogando aí no lado direito ali, Ganso, Aras e Samuel, tá ficando uma coisa manjada, tem que trocar um pouco isso. Sim. E o Flamengo ganhou, a defesa estava firme e levou aquele segundo gol, que o Fluminense já estava completamente desarrumado, e parabenizo o Flamengo, que tirou o Fluminense da Copa do Brasil. É isso, meus amigos. Flamengo classificado, Fluminense eliminado. O Fluminense tem que se recompor, porque ainda tem Libertadores e Brasileiro pela frente. E o Flamengo, mesmo que a passo de tartaruga, apresenta uma leve melhora comparado ao que podem render na temporada. Perfeito. Amigos, seguindo para você, para a gente fechar o futebol hoje da semana, o último assunto, rapidamente dessa última quinzena, que é o nosso querido Vasco, que infelizmente começou bem a temporada, fez bons jogos, foi eliminado na Copa do Brasil precocemente, mas teve um bom Carioca e começou bem o Brasileiro. Entretanto, teve agora uma queda de rendimento e ocupa a zona de rebaixamento. O Barbieri tem sido muito criticado, de fato a gente pode chegar e dizer que ele fala coisas às vezes que para um time da camisa do Vasco, eu particularmente acho que
ele digamos assim, subestima demais o que aquele time pode render. Não, porque nós estamos em construção, porque o time tem que entender os resultados. Enfim, eu acho que dá para extrair mais. Pedrão, rapidamente para a gente fechar o futebol, já também o nosso tempo está estourado. Vascão, corre o risco de rebaixamento esse ano e, junto com essa pergunta, o que dá para fazer para melhorar o time? Eu acho que esse garoto aí, que é o técnico do Vasco, esse Maurício Sim. Barbieri, eu não vejo nele ainda, eu acho que a questão psicológica perante aos jogadores do Vasco dele não está boa. A questão do vestiário. O Vasco vinha em crescimento, o Vasco vinha mantendo, de repente caiu igual um balão. Alguém teve culpa. Não sei quem é. Eu preciso te dizer, Vinícius, esse Barbieri precisa ter calma e chamar esse garoto no vestiário para o Vasco voltar a fazer bons jogos. Espero que amanhã, contra o Flamengo, o Vasco volte a crescer, que vai ser um grande jogo. Amanhã complemento a rodada, Vasco e Flamengo às 8 horas. Salvo engano, não sei se é no Maracanã ou São Januário. Eu sei que Nós vamos jogar aqui no Maracanã. No Maracanã, para fechar a rodada do Brasileiro. Meus amigos, por hoje é só. Excelente semana a todos. Excelentes vibrações para vocês. E nos vemos daqui a 15 dias. Pedrão, finaliza, se despede. Finaliza eu dou um parabéns ao meu amigo Emerson, flamenguista de Machado, a todos os amigos de lá. Acompanhe o futebol hoje. Tamo junto, rapaziada. Valeu, gente.